Oba! Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui na live Quinta do Futuro, né? Toda quinta-feira nós vamos estar aqui junto falando sobre algum tema aí de tendência, né? E de tecnologias, do que está por vir aí. E hoje na Quinta do Futuro nós adiantamos 1 horinha, costuma ser às 9 da noite, né? Mas a gente está tendo alguns outros eventos online essa semana, né? Inclusive a maratona digital, né, do psicólogo digital. Então a gente está aí nesse momento começando um pouquinho antes a live, às 8 da noite. Então vamos entrando. Bem-vinda Natália, bem-vindo Fernando, Rayana. Ai, que delícia, saudades, bem-vinda. Como anda a vida aí, minha amiga, né? Eu por aqui estou falando muito aí de atendimento online, dividindo muito com vocês, né? Todas essas questões aí do nosso novo contexto, né? E hoje, que é um dia tão especial, o dia de conscientização do autismo, né? Nada mais legal do que a gente trazer, né, para essa live esse tema de hoje. Até porque a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês sobre tecnologias. Rayana, me conta um pouquinho como é que tá, você tá conseguindo atender online, tá conseguindo aí seu cliente, né, tão desafiador que a gente tá, né, que é um momento também que eu entendo como um momento de oportunidade, né, então a gente também tem esses dois contextos. Eu por aqui tenho dividido bastante, incentivado bastante os psicólogos a continuarem seus serviços, né, através do atendimento online e até ajudando e ensinando algumas ferramentas aí de atendimento, como o Zoom Meetings, por exemplo, que é uma ferramenta que muitos psicólogos têm utilizado. E a gente também por aqui está compartilhando um pouco desse conhecimento. Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando, né? Vamos dando os coraçõezinhos para poder chamar a galera. A Mônica também chegou agora, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema especial que são as tecnologias a favor do autismo, a favor dos autistas. Então é um tema bem legal, já que a gente está hoje num dia tão especial, né, de conscientização do autismo. Vamos então contar para vocês o que há de novidades aí, o que a gente pode usar a favor desses tratamentos, né? A Rayana falou que está atendendo online, mas está tendo dificuldade com crianças. Ray, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, né, dessa dificuldade, e uma das coisas que a gente tem conversado também é a questão de primeiro permitir-se um primeiro atendimento, né? As crianças são nativos digitais, então as crianças às vezes tem às vezes não, todas as vezes tem uma facilidade com o digital, né, muito grande. O que às vezes tem uma certa dificuldade é essa transição do presencial para o online e esse processo de adaptação, né, que muitas vezes vai precisar da ajuda dos pais, sim, dependendo da idade das crianças, né. Lá no grupo do Telegram que a gente está, no Reinvente-se Psi, a gente tem conversado um pouco sobre isso também e buscado alternativas, né? Tanto de ferramentas aí que se usa com a criança no presencial, de um lado a gente aqui com as ferramentas e ela do outro, né? Com a colaboração dos pais dá para montar uma sessão aí, né? Mas tem também aquelas crianças que realmente têm dificuldade de atenção, né? Que têm dificuldade ali de se concentrar no processo e precisam de um tempo para fazer isso, né? RMAC Psi também está entrando, e então nós vamos começar um pouquinho aqui, esperando as pessoas chegarem, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre autismo, não poderia ser diferente, né? Nesse momento aí de reflexão, num dia como hoje, em que a gente está aí trabalhando a questão do autismo, a gente vai trazer um pouquinho para vocês, né, sobre temas associados aí as tecnologias, né? Existem aproximadamente, né, 2 milhões de autistas no nosso país, então é um número bastante expressivo, né? Então cada vez mais a gente tem percebido que é um tipo de demanda que faz muito parte do dia a dia, né, da nossa
da nossa sociedade, da psicologia, né? E que a gente deve estar sempre com um olhar muito atento para poder trazer aí novidades, trazer coisas diferentes para poder usar com eles, né? Pesquisar muito, né? Então, hoje a gente vai trazer quatro tecnologias para vocês, tá bem legal, porque a gente vai falar primeiro, eu vou falar sobre um robô, olha só, hein? Depois eu vou falar sobre um cognitói, quem já ouviu falar de cognitóis? Depois vou falar, tô anotando aqui para eu reforçar, né? Vou falar também de um parque multissensorial, trabalho lindo desenvolvido por uma empresa maravilhosa. E por último vou falar também sobre aplicativos. Combinado? Então vamos chegando aí, gente. Primeiro nós vamos falar o seguinte: a gente sabe o quanto os autistas têm essa dificuldade, né, do processo sensorial deles, tem essa dificuldade de percepção do ambiente ao redor. Os estímulos sensoriais são sempre motivos de reclamação por parte deles, de desconforto, né? A gente sabe que eles não têm essa tolerância como a gente tem a ruídos muito altos, muito estridentes, né? Essa resistência também de olhar nos olhos, né? De encarar as pessoas é uma coisa que o autista também não gosta, não pratica, na verdade, não faz parte, né, da realidade dele, né? Tem uma certa fixação por alguns temas específicos, rotinas específicas, né? Também tem uma questão da expressão facial, há uma dificuldade em expressar-se e ao mesmo tempo também há uma dificuldade em ter essa expressão facial visualizada no outro, né? Ter essa percepção, né, do que o outro está sentindo, né, do que o outro está vendo. E aí também a dificuldade de falar, de relacionar-se, né, e uma tendência ao isolamento, né? Então eles têm uma maior facilidade realmente de ficarem mais sozinhos, né, em ambientes que são conhecidos deles e que são um entorno aí que eles se sentem confortáveis, né, dentro de um processo já pré-existente, não gostam de muitas mudanças, novidades, né? E enfim, porque eu estou contando um pouquinho disso, né? Porque a boa notícia é que a tecnologia ela pode ser sim uma ferramenta de mediação, né? Com os autistas também. Inclusive já tem sido muito utilizada, né? Reparem que para as demandas tecnológicas, para a interação com ferramentas, com programas, com tablets, com celulares, aplicativos, eles têm muita facilidade, né? E é uma coisa que eles gostam muito de ter também. Então é diferente das outras pessoas que dividem um pouco, né, o brincar, né? O brincar físico também com coisas materiais, porque eles têm um processo de foco ali muito grande em algumas coisas que para eles faz sentido, né? O Jean entrou, bem-vindo. A Jean, acho que é Jean, entrou. Marisa, Bianca, bem-vindas. Denise já tá aqui com a gente também faz um tempinho. Então, gente, e aí nós vamos falar, a primeira questão, nós vamos falar aí de um robô. Olha só, né? Foi desenvolvido, né, na Europa um robô que se chama Nau, que é um robô que tem uma inteligência artificial, né? A gente chama de robô humanoide, né? Se vocês viram dentro do post que eu fiz hoje, tem exatamente a foto desse robozinho, que é um Nau, né? Então o Nau, ele é um robô humanoide que foi desenvolvido para N funções na parte educacional, na parte recreativa, e também foi adaptado para trabalho com crianças autistas e crianças especiais, né? Olha só, quando a gente fala de humanoide, a gente fala de um robô que tem feições que parecidas e que geram uma familiaridade com o humano, né? Então, já é uma das questões. Basta de pensar diferente. Bem-vindos. Quem puder colocar depois o nominho, porque às vezes vocês colocam uma sigla, né? A gente vai conhecendo vocês, colocar de que cidade vocês são, tá bom? Então esse robô humanoide, ele tem aproximadamente 60 centímetros, né? Ele tem 57 centímetros, então ele é de uma altura de uma criança pequena.
E ele é humanoide porque ele tem braços, pernas, tem a cabeça, né? Não é um robô inteiriço, né? Ele é um robô... vocês estão me ouvindo bem? A propósito, que eu não coloquei o fone perto aqui. Só responde para mim sim, por favor, quem está me ouvindo bem? Se puder me responder, se está ouvindo bem. E esse robô humanoide, gente, o Now, ele foi desenvolvido para interação. Tem até filmes, pesquisas, vídeos no YouTube. Ele foi desenvolvido para a gente fazer uma interação mesmo com as crianças que são autistas ou de alguma forma têm um déficit cognitivo. Obrigada, tá todo mundo ouvindo, né? E esses robôs, eles são assim, eles têm câmeras, eles têm microfones, então eles falam, eles veem pela programação, né? Eles escutam, né? E aí tem os alto-falantes, e aí quando está sendo realizada a interação com a criança autista, né? Eles têm uma adaptação. Então toda a programação dentro deles, da inteligência artificial, toda a forma de conversa dele, a forma que o som sai, a forma que as luzes acendem, as expressões faciais do robô são todas adaptadas para uma criança autista também. E esse tipo de mediação funciona muito bem. As crianças têm mais facilidade, quando se trata do autismo, né, de se relacionar com objetos, e no caso com o robô, do que as próprias pessoas. Então o robô ele é um objeto de mediação ali para a criança poder se desenvolver e até interagir com outras pessoas, né? Então o Now, que é o que estava na fotinho do post para vocês, é um robô muito legal, já existe aqui no Brasil. Então ele já existe, já existem alguns trabalhos, né? Com o Now para autismo. Também tem alguns vídeos no YouTube que depois eu posso compartilhar com vocês, de algumas experiências feitas com esse robô, e ele também é muito utilizado na área da educação, né? Então lá em Recife, por exemplo, dezenas de escolas já estão com esse robô como um equipamento que pode ser utilizado para programação, desenvolvimento de tecnologias, né? E para as crianças interagirem. Kelly entrou, bem-vinda. Medina Camila entrou, bem-vinda. A gente está falando aqui sobre tecnologias que podem ser utilizadas no tratamento de autismo, né? Então, acabei de contar de um robô, né? E o que é legal no robô é que a criança fica à vontade de interagir com ele. E a gente pode programar também diálogos, músicas, né? Então são questões que a gente pode adaptar para a interação com a criança. Olha, o Moisés está por aqui, bem-vindo, do Futurotopia. Muito bom ter você por aqui. Um colega incrível aí que tem um site maravilhoso também. Então a gente está falando um pouco dos robôs humanoides, né? Além dos robôs humanoides, existe uma outra categoria para se trabalhar com a intervenção com autistas, que é o Cognitoy, né? Então o Cognitoy, ele é um brinquedo cognitivo, como o próprio nome diz, né? E dos brinquedos bem legais que a gente também pesquisou aqui da Futuros foi uma bola, uma esfera que se chama Leca. Ela foi desenvolvida lá fora, na Europa também. E aí essa esfera, essa bola, ela tem estímulos também visuais, sensoriais. Então a criança autista pode pegar esse objeto, interagir, porque ela tem expressões faciais. Então imaginem uma bola iluminada, né, que reflete ali um rostinho, né, com expressões de tristeza, de alegria, de sorriso, de estar bravo, de estar com raiva, de estar feliz. E isso vai ajudando também o autista, né, na identificação das expressões, na interação com as cores, que é uma outra questão bastante importante, né? Como lidar com essas cores, e a questão dos tablets também, que são associados a esse Cognitoy, né? Então, lá fora é bastante desenvolvida a questão do Cognitoy como também um instrumento de mediação, né? No processo terapêutico, no processo de desenvolvimento educacional. E a Leca é um desses brinquedos. Depois vocês podem pesquisar LEKA.
que é um dos brinquedos que também está sendo utilizado para interagir com autistas, né? E todos eles que eu estou contando têm pesquisas em torno disso que comprovam um pouco da evolução. É isso mesmo, Rai, a tecnologia é a nosso favor. Então a Leca ela tem essa questão também dos sons, dos jogos, né, do toque, né? A gente sabe o quanto é difícil para o autista ter esse toque, mas ao mesmo tempo ele está com um brinquedo nas mãos, então ele tem uma facilidade, né, de tocar de novo a questão do objeto de mediação ali, de tocar o brinquedo, de brincar com a bola, de desenvolver habilidades motoras, né? E esse cognitório, essa bola, ela também é configurável, né? Então os pais, ou os professores, ou os psicólogos podem ali organizar um pouco os jogos, os programas, de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. A Indiana, psicóloga, entrou, bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre tecnologias que nós podemos utilizar a favor dos autistas, né? Para os tratamentos aí de autismo. Então a gente já falou sobre o Robonal, falamos sobre o Cognitoy, a Leca, né? E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre o terceiro, que é um parque sensorial. Vocês imaginam o que é um parque sensorial? Quem imagina aí responde sim ou não para mim. Vocês imaginam o que contém um parque sensorial? Pois é, nessas nossas viagens aí, né, pela inovação, nas buscas aí de startups e de novos fazeres aí dentro da psicologia e dentro da área educacional, a gente conheceu uma startup, né, que é a Neurobrink, que é uma empresa maravilhosa, que trata com muita seriedade, né, essa questão do autismo. E aí, dentro desse contexto, eles desenvolveram uma tecnologia maravilhosa que eles chamam de parque sensorial, porque eles desenvolveram um ambiente inteiro, que a gente chama de ambiente imersivo, onde as crianças vão poder ter diversos estímulos. Então a gente sabe o quanto a questão sensorial tem que ser trabalhada, né, na criança autista, e aí eles chamam de parque por quê? Porque esse ambiente ele tem luzes para estimular a criança, ele tem músicas, ele tem vídeos muito, muito grandes, muito bonitos. A Denise colocou aí Baby Shark porque é um dos vídeos que a gente dançou, brincou, então tem os vídeos. Ele tem um piano, gente, aquele piano é a coisa mais fantástica, né? Porque o piano é um tapete, olha só que desenvolvimento incrível. Eu quando fui usar, a gente vai conhecer, antes de compartilhar com vocês essas ferramentas, quando eu fui conhecer o parque multissensorial, a gente foi usar esse tapete, e olha só o princípio do tapete. Tapete, imaginem um teclado de piano em meia-lua, né? Então ele é um teclado. Cada criança fica numa tecla. Só que para tocar um som, o que vocês acham que acontece? Ela tem que tocar na criança do lado. Então, olha só que incrível essa tecnologia. Então, as crianças, a gente sabe a dificuldade que o autista tem, né? Do toque, da relação, do olhar, do enfrentamento, né? Acontece que para ele compor uma música e esse tapete tocar, ele precisa tocar em alguma parte do colega do lado. Pode ser no nariz, pode ser na testa, pode ser no rosto, né? Pode ser no cabelo, pode ser na cabeça, onde for, você tem que fazer o toque. Então, quando você toca, aí o tapete toca a tecla. Pelo estímulo entre um e outro, né? Pela transmissão do estímulo elétrico do nosso corpo entre um e outro. Então as crianças, olha que lindo, gente, as crianças se colocam num lugar de interagir umas com as outras para poder ter essa música tocada num tapete dentro do parque multissensorial, né? A Rayana falou que são essenciais os estímulos, principalmente para os autistas. Eu já dei curso para TEA, que legal. Então, você precisa me conversar mais comigo no privado. Eu lembro que você me mandou ontem, né? A gente conversou no direct. Esse parque multissensorial, então, ele tem essa questão da audição, do toque.
Tem a questão do tato, né, que é outro estímulo, porque ele trabalha com bolinhas de sabão, então tem todo um lúdico envolvido e ele tem uma instalação que acima da cabeça das crianças, no teto, são colocadas nuvens. Gente, vocês não têm noção, é uma coisa mais linda. E as nuvens saem as bolinhas, as bolhas de água. E as crianças autistas estão ali em cima do tapete, se tocando, estão sentindo a música tocando, as bolhas, né, que é a questão do tato, que a gente sabe que também é um outro estímulo sensorial que precisa ser desenvolvido. Então elas sentem a aguinha, claro que de uma forma muito sutil, caindo nelas, né. Então a gente falou do toque, a gente falou, né, do tato, a gente falou do auditivo, o visual, sempre tem vídeos e painéis incríveis, né. Então você monta, né? A grande questão não, alguém perguntou assim, não pode se autotocar? Não, para funcionar você tem que se conectar com o colega do lado, tem que tocar no outro. Se eu tocar, não funciona o tapete, né? O princípio dele é que esteja duas pessoas, cada uma numa tecla ou mais, para ir tocando. É muito legal, né? É um piano, gente, é um tapete piano, é lindo. Nossa, é verdade, Monique, é verdade. A Monique falou que o filho dela é autista, né? Esse lugar, depois eu passo o site para você. Fica numa escola, né? E é um parque assim muito legal, muito legal. E aí, dentro desse contexto, né? Uma das coisas é os estímulos. Vocês perceberam que eu não falei? Qual que eu não falei ainda? Olha só, hein? Escrevam aí. Quais que eu falei? Eu falei do estímulo visual, do auditivo, do tato. Tá faltando algum? Quem arrisca quais estão faltando? Escreve aí pra mim. Juliana também chegou. Não vale colar, hein? Quero ver quem vai escrever aí. Estão faltando dois aí. Ele estimula a tocar o outro, é isso mesmo, Jean. E essa é entre outras, né? Eu tô contando a experiência do piano, mas naturalmente quando as crianças estão todas juntas, porque parece uma baladinha, então tem som, tudo adaptado ao autista. Então não é aquela coisa de som alto nem de luz estridente, né? Existem tubos de bolhas assim, então é tudo cuidadosamente projetado, né? Alguém colocou ali o olfativo, olfato paladar, é isso mesmo, meninas. Pois é, acreditem se quiser, nesse parque sensorial, eu amei. Você tem um vídeo, né? Por exemplo, imagina que tá lá o Baby Shark e naquele momento ele tá falando de frutinhas, fala da maçã, fala da banana. Quando estão passando as frutinhas, olha só, gente, ele tem uma forma de programar, tudo isso é programação, é tecnologia, para tudo funcionar integrado. Programar na plataforma para disparar o cheirinho das frutas. Então ele tem um lugar que tem uma essência que você tá lá brincando, de repente você sente um cheirinho de tutti-frutti, um cheirinho de chocolate, depende do que você colocar como essência. Gente, vocês conseguem imaginar na grandeza que é isso para uma criança que é autista, ou uma criança que tem alimentação seletiva, por exemplo? Olha que importante. Estão me perguntando onde fica esse parque. O paladar, na verdade, ele está em conjunto com esse do aroma, porque quando você coloca lá, então imagina que a gente é psicóloga e a gente vai organizar uma sessão com as crianças, né? Então a gente pode pensar também em já deixar sobre ali o painel, próximo do painel, as frutas. E aí no momento que elas tocam as frutas, elas também podem sentir o cheiro das frutas através das essências, ou ainda elas podem ter um momento de experimentar, de comer, né? Que foi uma coisa que, um dos cases lindos, né, que a Neurobrink nos passou, que é justamente a questão de você poder ter uma criança que tinha alimentação seletiva, que não queria comer de nada, de jeito nenhum, e quando ela esteve no parque, interagiu, sentiu, tocou, cheirou, ela começou a retomar o gosto pelo alimento, né? Inclusive numa sessão de 2 horas eles fizeram, a criança já começou a comer fruta. Então, assim, são coisas simples, mas que são passos muito, muito importantes, né?
E aí perguntaram onde fica esse parque sensorial, né? Na verdade, é uma solução de um parceiro nosso, de uma empresa, que eles desenvolvem e entregam, né? Não é um parque aberto ainda, fica aqui em São Paulo, tem em São Paulo e tem em Minas e tem também no estado do Nordeste. Da onde você é? Jean José, da onde você é? De repente, se você for aqui, dependendo da região, pode até ser que tenha algum lugar perto para conhecer, né? Esse que eu fui conhecer, ele fica dentro de uma escola. Então, é uma solução que eles desenvolvem, né? Então, por exemplo, se você tem uma clínica e você quer desenvolver uma sala multissensorial, eles fazem um projeto para vocês também. Então, é muito legal. Ó, então, em São Paulo tem uma chance aí, né? De conhecer. Nordeste. Eu preciso pesquisar melhor. Eu sei que tem alguma psicóloga no Nordeste, mas tem que ver o estado, né? Mas assim, primeiro passo é legal que vocês saibam que existe, né? E é incrível, porque agora é um espaço que tem que se contratar o desenvolvimento, comprar a solução, porque ele requer uma infraestrutura física. Então as paredes tem todos aqueles brinquedos que a gente sabe que os autistas gostam, tem roda, né? Tem régua, tem cubos, tem torres de bolha, então é muito legal. Então essa é uma das soluções. Depois a gente pode marcar uma hora para falar com mais detalhe. A gente fala com detalhe nela no nosso curso online também, né? Que vai ser uma das aulas que a gente vai trazer aí o pessoal da Neurobrink, que são incríveis, né, nesse trabalho. E a gente também tem os aplicativos, né, meninas? Então, muitas que trabalham com crianças autistas, né, também podem utilizar-se de aplicativos. E o interessante é que, assim, você pode utilizar aplicativos de autismo ou não autismo. Porque você também tem aplicativos do dia a dia da criança. Eu conheço psicólogas, tem uma psicóloga muito querida, a Josi, que ela trabalha com crianças autistas e ela me disse que nem sempre ela usa aplicativo para autista, ela usa aplicativos para desenvolvimento cognitivo, para questão de assimilação de emoção, para questão de expressão facial. Então ela brinca de quebra-cabeça virtual, brinca de pianinho, brinca de história. Então não necessariamente a gente precisa. Mas se você entrar no Google Store, né, ou no Apple Store, tem vários aplicativos lá. Se você escrever autismo, você vai ver. Sim, esses aplicativos funcionam com crianças que não são autistas também, respondendo a pergunta. Depende do. Ah, você também é neuropsicóloga, legal, muito bom. Depois, quem quiser mais informação, me manda no direct depois, gente, que a gente vai trocando, tá? No link da bio também tem o nosso grupo do Reinvente-se lá no Telegram, porque aí fica mais fácil da gente conversar, né? E todos esses. Tem um aplicativo que chama AUT App, que é um aplicativo bem legal, um aplicativo simples, né? Que a criança também se cadastra, sempre é perguntado para ela que emoção ela está sentindo, e aí tem algumas opções de jogos, né? Tem o ABC do autismo também, que é outro aplicativo, né? Para parte de desenvolvimento. Mas por que eu falo, né? Que legal, você já está no grupo. Ótimo, muito bom. A Lurdinha. Oi, Lurdinha. A Monique tá aqui com a gente, né? Alguém falou que é do Rio Grande do Norte, Mossoró. É isso? Então, esse parque multissensorial, ele ainda não está no Brasil inteiro. Ele tem em algumas regiões, né? Porque eles ainda estão desenvolvendo aí. Mas eles estão ampliando bastante. Acho que em breve vai chegar em vários lugares. E tem a questão dos aplicativos, como eu falei para vocês. Por que é legal vocês entrarem? Uma coisa que eu falo para os psicólogos, você sempre pergunta, me indica um aplicativo, né? Eu acho que o importante, né, é a gente usar um aplicativo que faça sentido para o fazer clínico de vocês, psicólogos. Então, vocês têm que entrar, e eu indico isso para todo mundo. Entrem, usem, vejam se é prático, veja se aparece anúncio, veja se o cadastro é simples, né? E se você gosta, se você acha fácil, se ocupa espaço ou não no celular. Tem um monte de variáveis para escolher um aplicativo. Por isso que é legal vocês experimentarem, entendeu? Como é seu Telegram, depois manda aqui. A Denise vai escrever de novo o Telegram aqui para vocês, tá bom?
A Denise está me falando que no Nordeste o parque fica no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Obrigada, Dea, não lembrava. E lá eu sei que tem um parque multissensorial de psicólogas que tem uma clínica e que contrataram esse parque lá e compraram os serviços da Neurobrink. E sei que eles estão ampliando, acho que eles estão em Minas, se eu não me engano, mas depois eu vou passar o site para vocês, aí vocês conhecem melhor, tá bom? A Psi e Potencialidades Humanas está falando que está criando um jogo com a Camila. Que legal, é um jogo infantil voltado também para esse tema? Porque isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tem que continuar desenvolvendo aí as mais diversas formas, né? E gamificação é super legal também, né? É um tema que a gente gosta muito. Bom, gente, então passamos por tudo, né? Então, fazendo uma recapitulação, a gente falou aí de algumas tecnologias muito legais para quem trabalha com autismo. Então, nós falamos do robô Now, né? Nós falamos dos cognitóis, Aleca, né? Nós falamos do parque multissensorial e de aplicativos. Olha quanta coisa legal que está aí para a gente poder usar e poder incrementar e se diferenciar na nossa prestação de serviços aí, no nosso fazer clínico. É isso, a Psi Ale Duarte está entrando, bem-vinda. A gente está aqui quase no finalzinho da live, né? A Rayana está dizendo que é essencial essas tecnologias, principalmente no momento atual em que o atendimento online se faz necessário e preciso. Pois é, nós fomos colocados aí, né, numa condição. Eu tenho conversado com muitos psicólogos essas últimas 2 semanas, né? E todo mundo está aí nascendo. Eu brinco com eles que a gente está nascendo no mundo digital. E conhecer as tecnologias, as possibilidades de interação, sejam interações presenciais e físicas, né? Porque você pode estar de um lado da tela e a criança do outro, e mesmo assim vocês podem estar pintando, brincando de massinha, jogando jogos. Mas também vocês podem se utilizar, né, de ferramentas digitais, como aplicativos, né, como portais, como esses que eu contei para vocês, né, de tecnologias de robô, cognitói, e o próprio parque, que aí já requer, né, uma interação presencial. Mas é isso, gente. Quem quiser saber mais, dá um pulinho lá no link da bio, né, que a gente tem com o grupo Reinvente-se Psi, ou me manda direct no Instagram e a gente vai se conversando. Espero ter contribuído aí com vocês nesse dia de conscientização do autismo, né? E que os nossos queridos autistas possam cada vez mais desfrutar e desenvolver essas tecnologias, né? Porque afinal de contas eles são incríveis nessa parte aí de programação. Então é isso, gente. Deixo um abraço virtual para vocês e até a próxima. Obrigada pela participação de todos. Até mais.